Bolsonaro, que já humilhou Lula ao chamá-lo de ladrão, está cada vez mais acuado, enquanto Lula surpreende ao mostrar que sabe governar. Enquanto Bolsonaro insiste em ataques e perde espaço político, Lula surpreende críticos ao retomar o protagonismo na presidência e mostrar articulação com governadores, investidores e líderes internacionais. Corpo da notícia, com opinião. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que por diversas vezes humilhou publicamente Luiz Inácio Lula da Silva ao chamá-lo de ladrão, parece estar cada vez mais acuado. Com o avanço das investigações do STF, a perda de capital político e o risco real de inelegibilidade, Bolsonaro tem adotado um discurso cada vez mais agressivo e ao mesmo tempo mais isolado. Em várias declarações recentes, Bolsonaro voltou a atacar Lula, relembrando escândalos de corrupção do passado e dizendo que jamais passaria a faixa a um ladrão. No entanto, a realidade política atual mostra outro cenário, enquanto Bolsonaro coleciona dores de cabeça com a justiça. Lula surpreende até seus críticos ao mostrar que, independentemente das polêmicas, sabe fazer política e governar. Lula tem surpreendido pela capacidade de articulação. Tem conseguido aprovar pautas no Congresso, reunir governadores de diferentes partidos, atrair investimentos internacionais e manter uma presença diplomática respeitada fora do Brasil. Enquanto isso, Bolsonaro se vê acuado, com cada vez menos espaço no debate público, além do nicho bolsonarista. Especialistas em ciência política apontam que Bolsonaro, ao insistir em um discurso ofensivo e personalista, mostra fragilidade. Quem está forte não precisa atacar tanto. O excesso de ataques mostra desespero, diz um analista ouvido pela reportagem. Além disso, há um desgaste visível. O estilo de confronto constante que antes mobilizava multidões, hoje parece cansar até parte de sua base. O Brasil mudou de clima. A população quer soluções, empregos, estabilidade e não mais guerra política diária. Lula, por outro lado, mesmo enfrentando críticas, tem conseguido entregar resultados e manter diálogo com setores que antes o rejeitavam. A economia dá sinais tímidos de recuperação, programas sociais foram retomados, e há uma tentativa clara de pacificar o ambiente institucional. Enquanto Bolsonaro insiste em ofender, Lula governa. O ex-presidente que um dia foi símbolo de força e confronto, agora se vê acuado pelos próprios erros, enquanto seu maior adversário volta ao centro do poder com experiência e jogo político. O contraste entre ataque e ação está cada vez mais visível. E o Brasil parece perceber isso. Segunda parte da notícia, confira. Bolsonaro aposta no caos, mas encontra resistência até entre aliados. O clima de isolamento de Jair Bolsonaro não se limita ao campo institucional. Nos bastidores da política, há sinais claros de desconforto, até entre antigos aliados. Deputados do Centrão, que antes gravitaram em torno do bolsonarismo, por conveniência eleitoral, agora demonstram cautela ao associar suas imagens ao ex-presidente. A perda de capital político é evidente. E ao contrário do que acontecia em 2018, Bolsonaro já não dita mais os rumos do debate nacional. O próprio projeto de lei, partido ao qual Bolsonaro está filiado, começa a mostrar fissuras internas. A ala mais pragmática da legenda, preocupada com as eleições municipais e de 2026, já cogita se afastar do discurso radicalizado para preservar votos. A estratégia de manter Bolsonaro como cabo eleitoral a qualquer custo começa a ser reavaliada, especialmente diante dos desdobramentos das investigações da Polícia Federal e das decisões do Supremo Tribunal Federal. No campo jurídico, a situação de Bolsonaro se agrava. As apurações sobre tentativa de golpe, interferência nas Forças Armadas e uso indevido da estrutura do Estado abrem caminho para novas ações judiciais e reforçam o risco de inelegibilidade definitiva. O ex-presidente, que por tanto tempo contou com a blindagem institucional, agora encara a justiça em pé de igualdade com qualquer cidadão, menos algo que ele jamais imaginou enfrentar. Lula adota tom conciliador e mira a estabilidade. Enquanto isso, Lula avança com uma estratégia quase oposta: diálogo, estabilidade
e foco em resultados. Mesmo enfrentando resistência de parte do Congresso e críticas pontuais da imprensa, o presidente tem buscado uma atuação menos ideológica e mais pragmática. Isso se reflete na recomposição com o agronegócio, nos acordos com governadores de oposição e na busca por uma base parlamentar sólida, inclusive com apoio informal de nomes que já estiveram próximos de Bolsonaro. Na arena internacional, Lula voltou a ser recebido com honras por chefes de Estado, selando acordos econômicos e retomando protagonismo em temas como mudança climática, integração regional e defesa da democracia. Essa postura tem sido bem recebida por investidores estrangeiros, que valorizam a previsibilidade e a governabilidade, elementos escassos nos anos anteriores. Longe de ser perfeito, Lula enfrenta desafios sérios, como a inflação persistente e os conflitos internos no governo. Mas sua habilidade política, construída em décadas de atuação, tem feito a diferença. Onde Bolsonaro gera ruído, Lula tem construído pontes. Conclusão final. O futuro exige mais do que retórica. Mostra qual desses caminhos tem rendido mais frutos. E esse contraste entre Lula e Bolsonaro não é apenas simbólico, ele é prático, concreto, e está moldando o cenário político do país para os próximos anos. Enquanto Lula trabalha para consolidar um governo que, mesmo com dificuldades, busca equilíbrio entre responsabilidade fiscal e compromisso social, Bolsonaro aposta numa retórica cada vez mais voltada ao ressentimento. Ele já não fala ao país. Fala a um grupo fiel e barulhento, mas incapaz de sustentar um projeto nacional. Essa diferença tem impacto direto nas eleições municipais em 2026. Candidatos associados ao discurso de enfrentamento permanente, sem propostas claras, começam a perder força. Ao mesmo tempo, o eleitor médio menos cansado de instabilidade, inflação e polarização vazia, menos começa a olhar com mais atenção para lideranças que oferecem algum grau de previsibilidade, ainda que imperfeita. Mais do que nunca, o país parece desejar maturidade política. As instituições estão sendo testadas. E a sociedade brasileira, exausta das guerras culturais diárias, dá sinais de que prefere soluções práticas a slogans inflamados. Bolsonaro mira o passado. Lula tenta negociar o presente. Se Bolsonaro tenta se ancorar no discurso do Brasil que deu certo entre 2019 e 2022, apesar das evidências em contrário, Lula aposta em um Brasil que ainda precisa ser reconstruído. A diferença de perspectiva é clara. Um olha para trás, tentando preservar o próprio legado a qualquer custo. O outro negocia, cede, avança, recua menos, mas mantém o foco no jogo democrático. Claro, a polarização ainda existe e continuará influenciando o debate político. Mas o momento atual exige mais do que paixão ou ódio. Exige capacidade de gestão, diálogo com os diferentes e, sobretudo, compromisso com a estabilidade institucional. Epílogo. Entre ruído e reconstrução. No fim das contas, o Brasil vive um dilema. Continuar alimentando o ruído de um passado que se mostra cada vez mais problemático, ou apostar na reconstrução, mesmo que lenta, de um país que precisa urgentemente voltar a crescer, empregar e pacificar-se. Bolsonaro, com sua retórica inflamada e cada vez mais isolada, representa o impasse. Lula, com seus defeitos e limitações, tenta representar a saída. O tempo e o eleitor dirão qual narrativa irá prevalecer. Mas até aqui, o contraste entre o confronto e a reconstrução já está deixando marcas profundas no presente do Brasil.